Olá, raio de sol! Vamos transformar a sua mentalidade com o EFT? E a pedido de uma seguidora aqui do canal do YouTube, nós vamos falar hoje, fazer o EFT para ganhos secundários e dinheiro. Então eu vou falar um pouquinho para vocês o que são ganhos secundários e como isso pode bloquear a nossa vida financeira. Muita gente não sabe o que são ganhos secundários e esses comportamentos estão aí no nosso inconsciente. E, gente, todos eles foram aprendidos com a nossa sociedade, instituição, família, escola, comunidade. A gente aprende esses comportamentos nas instituições que nós vivemos, né? Nós precisamos conviver, nós nascemos dentro de um grupo, só que esse grupo ensina a gente a ter comportamentos aí que na psicologia a gente chama de ganhos secundários e que bloqueiam a nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: quando nós somos 100% responsáveis pela nossa vida, estamos aí nos tornando adultos saudáveis. Então, precisamos nos tornar adultos saudáveis, nos responsabilizando por 100% da nossa vida. E o que a gente precisa se responsabilizar? Pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, pelas nossas crenças limitantes, pela nossa história de vida. A gente precisa olhar para a nossa história de vida. Então, tudo que está dentro de você, tudo que parte de você é de responsabilidade sua. E se você cuida disso, você já está aí se tornando um adulto saudável. Agora, se você tem determinados comportamentos para ter um ganho, aí você está aí se tornando um adulto doente. Por quê? Nada mais, nada menos do que os ganhos secundários são formas da gente travar a nossa vida e se tornar adultos doentes. E doentes em que sentido? Em tudo: corpo físico, mental, emocional e espiritual. Eu separei aqui 3 ganhos secundários que é muito comum de travar a vida das pessoas e eu vou dar alguns exemplos de crenças limitantes que podem estar aí por trás. E nós vamos fazer o EFT para isso. Existem inúmeros ganhos secundários, mas aqui eu escolhi 3 para a gente começar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ganho secundário chama-se cuidado. O que significa esse ganho secundário? Então, você tem um comportamento em que você quer ganhar alguma coisa, ter algum benefício naquilo. Porém, esse ganho secundário, ele vai ter uma consequência. Então, quando você tem esse comportamento, vai automaticamente ter uma consequência. Qual é o ganho secundário do cuidado? Você responsabiliza o outro por cuidar de você em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Então, quem tem o ganho secundário, por exemplo, adquire uma doença para ter algum benefício com aquela doença. E aí, eu quero contar um caso de uma cliente minha que, inclusive, eu nem continuei tratando ela porque eu conversei com ela sobre esse ganho secundário e ela falou que não ia querer resolver isso. Então, tá tudo bem, tá? Ela desenvolveu uma doença porque ela queria se aposentar e ela queria ganhar esse dinheiro sem fazer nada. Gente, eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Mas ela quis ter uma doença para ela ter um ganho financeiro. Então, e esse exemplo é nítido uma questão de ganho secundário. Jana, o que uma pessoa saudável, um adulto saudável faria? Ele cuidaria muito bem da saúde dele para trabalhar para assim ganhar dinheiro. Então, existem algumas pessoas que vão querer ter uma doença para ganhar dinheiro em cima daquela doença. E aí, a mente inconsciente dela está produzindo isso. E aí vocês conseguem entender que ela está ganhando dinheiro através de uma doença. Outra forma, a pessoa fica muito doente para ela ser cuidada por outras pessoas. Então, todas as vezes que ela fica doente, ela recebe dinheiro dos filhos. Toda vez que ela fica doente, ela recebe aí dinheiro da esposa ou do esposo. Ela
ela fica doente, ela vai ter ali a atenção e o cuidado de outra pessoa. Ou seja, ela está passando a responsabilidade da vida dela para outras pessoas. E aí, isso vai travando a vida da pessoa, porque ela tem ali uma criação, uma programação mental, que ela às vezes só vai ganhar dinheiro se ela ficar doente, que ela só vai ter atenção, amor e carinho se ela ficar mal, se ela ficar ruim, se ela ficar doente. E isso é uma questão aí para se pensar. Então, a gente aprende isso na nossa sociedade e vocês podem ir pensando se vocês têm esse tipo de comportamento. A gente aprende isso... Desculpa. A gente aprende isso desde lá da escola. Porque quando a gente fica doente, o que a mãe e o pai da gente faz? Não leva a gente para a escola. Aí a gente entende o quê? Que se eu não gosto de estudar, se eu não gosto da escola, eu fico doente, que aí eu não vou ter que ir para aquele lugar. Então, a nossa mente, ela vai fazendo essas programações o tempo todo. Tomem cuidado com isso. Vamos começar a fazer aqui para a gente começar a limpar isso? Então, vamos lá, ó. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ganhar dinheiro. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ter atenção, amor e carinho. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ganhar dinheiro. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ter atenção, amor e carinho. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ganhar dinheiro. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ter amor, atenção e carinho. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ter dinheiro. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ter atenção, amor e carinho. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ganhar dinheiro. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ter atenção, amor e carinho. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ganhar dinheiro. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença para ter amor, atenção e carinho. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de doença. Relaxa, respira fundo. Mais uma vez. Aqui eu dei o exemplo de doença, tá? Porque é uma forma das pessoas cuidarem da gente através desse mecanismo, mas existem outros, tá? Então, todas as vezes que você quer responsabilizar o outro por algum cuidado seu, ou seja, você não quer se cuidar, você não quer se responsabilizar pela sua vida e você quer que outro faça isso para você, você está entrando nesse ganho secundário. Então, para vocês ficarem aí conscientes do que vocês podem estar criando e programando a mente de vocês. Vamos para o outro? Outro ganho secundário que é muito comum, a gente aprende também desde lá de criancinha, que é reconhecimento e aprovação. E aí, você só dá um passo na sua vida
pensando assim, será que minha família vai aprovar isso que eu estou fazendo? Será que meu cônjuge vai aprovar o que eu estou fazendo? Será que meus amigos vão aprovar? Eu só vou fazer tal coisa se eu receber um reconhecimento. Então, de novo, a gente tem um comportamento querendo responsabilizar o outro por uma escolha que eu tenho que fazer. Então, todas as vezes que você deixa de fazer algo para você, pensando no que os outros vão pensar, pensando se vai ter aprovação ou não do outro, você está entrando nesse ganho secundário. Quer ver um exemplo clássico disso? Quando os pais forçam os filhos a fazer determinado curso ou seguir determinada profissão. E, gente, é muito comum. Aí a pessoa depois chega para mim já formada e falando bem assim, minha vida não prospera, eu não ganho dinheiro, eu sou insatisfeito na minha profissão, eu não sinto prazer, eu não sinto alegria fazendo o que eu faço. E aí quando a gente vai olhar a história da pessoa, ela escolheu porque o pai e a mãe falou que ela só ia fazer aquilo dali, que era aquilo que ela tinha que fazer, porque era o futuro dela, era melhor para ela. E a vida depois financeira da pessoa fica toda travada, porque não era o que ela queria fazer profissionalmente. Então, tomem cuidado com isso, tá? E você tem uma ideia, um projeto, você fala bem assim, nossa, isso vai dar certo, eu quero isso para minha vida. Aí você vai e pergunta para alguém, para um amigo, o que você acha disso? Aí o amigo, eu acho que isso não vai dar muito certo não, isso daí não tem nada a ver e tal. Aí você deixa de fazer aquilo, porque você foi perguntar para outras pessoas querendo que o outro validasse aquilo que você está propondo. Então, isso é um ganho secundário, gente. Então, parem de querer aprovação e reconhecimento das outras pessoas. Se deu no seu coração de fazer, faça, tá? Vamos fazer para isso, então? Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida. Eu desprogramo, destruo e descrio toda crença de aprovação e reconhecimento que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo ganho secundário de reconhecimento e aprovação que está travando a minha vida financeira. Relaxa, respira fundo. E aí, passou muitos pensamentos negativos dentro da sua cabecinha aí? Se passou, começa a fazer o EFT para essas. Anotem no papel, tudo certinho, e depois vai trabalhando ponto por ponto. Mas com certeza passou aí. Passou algumas memórias aqui na minha mente também que eu vou depois trabalhar. Então, fiquem atentos, tá? E acho que esse ganho secundário é o mais conhecido e falado o tempo inteiro, que é o vitimismo. O que é o vitimismo? É quando a gente responsabiliza o outro por algo que eu não quero fazer. Então, eu me faço de vítima
para que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça, se fazendo de coitadinho, né? Ai, que eu não sou capaz. Ai, porque eu não consigo nada na vida. Ai, porque tudo é muito difícil. Então, quem fala muito essas frases está aí se colocando nesse ganho secundário de vitimismo. Lembrando, gente, que esses comportamentos são aprendidos. Da mesma forma que nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa família, na escola, com amigos, a gente pode desaprender e aprender o correto. Então, a gente precisa se responsabilizar por 100% da nossa vida. Quando a gente se responsabiliza, a gente para de querer cuidar da vida do outro, a gente para de querer que o outro cuide da nossa vida e a gente começa a caminhar com as próprias pernas. Isso é ser um adulto saudável. Então, parem de se colocar nesse lugar de vitimista para vocês conseguirem aí o que vocês desejam. Isso é muito simples. Esse ganho secundário, eu falo que é o mais sutil que acontece durante a nossa vida. Porque às vezes a gente fala uma frase que está se colocando ali no lugar de vítima e a gente não percebe porque o vitimismo ele é muito sutil na nossa sociedade e como a gente se comporta para conseguir as coisas, tá? Então, pessoas que chantageiam, pessoas que fazem, né, certas brincadeiras ali. Ah, mas você nunca faz isso por mim. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Então, vamos lá? Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de vitimismo que está bloqueando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de vitimismo que está bloqueando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de vitimismo que está bloqueando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio o ganho secundário de vitimismo que está bloqueando a minha vida financeira. Aí vamos mudar um pouco? Eu desprogramo, destruo e descrio a crença limitante de que o outro vai resolver a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio que o outro vai resolver a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio que o outro vai resolver a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio que o outro vai resolver a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio que o outro vai resolver a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo o ganho secundário de vitimismo que está travando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo o ganho secundário de vitimismo que está bloqueando a minha vida financeira. Eu desprogramo, destruo e descrio todo o ganho secundário de vitimismo que está travando a minha vida financeira. Relaxa, respira fundo. Muito bem, se você já conhecia esses 3 ganhos secundários, deixa aqui nos comentários para eu saber. E se foi algo de novidade para você, você nunca ouviu falar sobre ganhos secundários, que são comportamentos que a gente tem para ganhar alguma coisa, também deixa aqui para eu conhecer um pouquinho melhor vocês e como vocês estão absorvendo esse conteúdo aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com quem você ama e até o próximo Transformando a Sua Mentalidade com EFT.